Curta o vídeo e inscreva-se no canal, por favor. Isso nos ajuda muito. Aproveitem! A história começa com uma jovem implorando e se declarando Scarlett Arman, noiva do tirano Carliore. Este é o cenário de A Vida Privada do Tirano, um livro de fantasia romântica. O imperador Carliore, protagonista do romance, é um tirano que comete atos horríveis. O tirano conhece a protagonista, se apaixona e se torna gentil e submisso com ela. Seus assistentes ocultam sua vida pessoal de olhares curiosos. Relembrando a história, uma jovem se contorce em seu travesseiro. Ela pensa, se o tirano vira bonzinho no fim, qual o sentido de tanta matança? Como o tirano mata a garota no meio do livro, Scarlett acha sorte chegar antes da trama principal. Scarlett reflete na cama, dizendo que sobreviverá se não importunar a protagonista. Ela duvida de sua habilidade em lidar com o tirano, porém, nesse momento, Scarlett entende que o tirano, em seu primeiro amor, é um desastre. Na Era, o tirano é o mestre da espada mais sábio e jovem. Scarlett então rabisca ideias sobre como escapar do tirano. Ganhar a simpatia do tirano é o primeiro item da sua lista. Mas piora ao perceber que, embora seja o mais sábio, não é por seu caráter. Na verdade, é porque poucos são mais sábios que ele. Scarlett, de repente, se lembra de sua família. Ela reclama da crueldade deles ao noivarem a única filha com um tirano. Scarlett até questiona se eles são sua verdadeira família. Por sorte, Scarlett ainda tem as memórias da antiga Scarlett. Lembra que o Duque é muito frio, a ignora e dá tapas nela. A lembrança da família não é de apoio nem feliz. Ela decide então deixar a família do Duque o quanto antes. Mas Scarlett ainda precisa lidar com o noivado com o tirano, já que o primeiro encontro será no banquete de aniversário do imperador em 10 dias, que marca o início da trama e a queda de Scarlett. Olhando o convite, Scarlett tenta lembrar por que ama o tirano e o que viu nele para se apaixonar. De repente, ela entende que não pode fugir e deve terminar o noivado. Abruptamente, pensa em ser abandonada pelo tirano. Ela deve convencer o tirano a cancelar o noivado, pois o do imperador é selado com um contrato místico. Scarlett, então, elabora alegremente um plano para parecer louca e incitar o ódio do tirano contra ela. Então, chega o dia do banquete. Enquanto se prepara, Scarlett reclama que é cedo demais, já que o banquete só acontece à noite. Olhando os vestidos, Scarlett nota um simples vestido pêssego e decide usá-lo, chocando as criadas que a veem sempre escolher algo mais elegante. Parece que o plano está começando. A criada pergunta a Scarlett, que se arruma, se quer acessórios, pois o vestido é simples demais para o banquete no Palácio Imperial. Mas Scarlett responde que o vestido basta. Ao descer as escadas, Scarlett ouve as criadas comentando sobre sua escolha simples, algumas achando loucura ela usar aquilo. A cor pêssego não lhe cai bem, então ela sorri, percebendo que essa é a reação esperada. Na carruagem, Scarlett pensa animada que este traje dará início à sua suposta loucura. Ela observa o ambiente frio e os olhares do Duque ao iniciarem a jornada. Scarlett vê isso e ignora seu pai, crendo que o Duque é indigno de sua antiga filha. Scarlett volta a si quando Isar Arman pergunta irritado o que há de errado com ela hoje. Isar Arman, meio-irmão de Scarlett na história original, é o único que a apoia após sua sentença de morte. Quando Scarlett se mata, Isar é o primeiro a encontrá-la e salvá-la ao entrar no corpo dela. Scarlett olha para Isar, pensando se deve tratá-lo diferente, e pergunta inocentemente o que está acontecendo. Isar nota a expressão estranha de Scarlett e pergunta, de forma irritante, se é por causa do vestido. Scarlett diz confiante que o vestido lhe cai bem e que ela é bonita com qualquer roupa. Surpreso com a resposta, Isar diz que os rumores sobre Scarlett ter enlouquecido parecem verdadeiros. O Duque então grita com Scarlett, perguntando furioso se ela quer desonrar a família. Pensando ser sobre o vestido, Scarlett finge tristeza e diz que, como o Duque a repreendeu por comprar muitas roupas, desta vez ela prova um vestido bem modesto. Scarlett aponta acusadoramente para Isar e diz que, se é sobre o prestígio da família, devem focar em Isar, que chegou bêbado ontem. Por que dedurar um irmão? Scarlett olha para Isar e nota que ele está calmo, não bravo com ela por tê-lo dedurado. Quando o Duque está prestes a gritar com Scarlett novamente, a duquesa Millie Arman o repreende e manda parar. Assim que a antiga duquesa faleceu, o Duque apresentou a duquesa Millie. Isar é mais velho que Scarlett, pois antes do casamento, ela era parceira romântica do Duque, que a abandonou. Scarlett é mal vista pela duquesa Millie, que descarrega sua raiva nela, punindo-a frequentemente. Scarlett então chama a duquesa de Madame e provoca, dizendo que seu filho supostamente canta na praça quando bêbado. Não querendo brigar de novo, Scarlett finge dormir, mas Isar a olha chocado quando ela ronca de repente.
Scarlett acorda de um sonho estranho e percebe que chegaram ao palácio. Quando Scarlett pede ao guarda para abrir o portão, ele diz que não pode porque Sua Majestade já está lá dentro. Scarlett concorda alegremente. Scarlett fica impressionada com o luxo do local e pensa que o tirano considera isso uma festa menos formal que o imperador anterior. Scarlett fica satisfeita por chamar atenção negativa com seu vestido e fala sobre ser louca. Procurando o imperador, ela vê um rapaz bonito, mas nota que não é ele, pois tem cabelo loiro. O livro descreve o imperador com cabelos prateados e olhos roxos. Scarlett ouve 3 mulheres falando sobre ela ter enlouquecido. Scarlett se aproxima e, notando que o cabelo das 3 mulheres parece um semáforo, solta: semáforo. Uma senhora pergunta confusa a Lady Flita o que é isso, mas ela apenas provoca Scarlett, dizendo que os rumores são verdadeiros, já que ela fala coisas sem sentido. Sem recuar, Scarlett se aproxima de Lady Flita e a ameaça de morte. Ela a adverte para não mexer com ela, fazendo os joelhos de Lady Flita tremerem. Scarlett passa por elas e percebe que está sendo sensível. Scarlett nota que ninguém está ao seu redor enquanto caminha, talvez porque sua fama não tenha sido reavivada em um mês. A civilidade do tirano atrai Scarlett no romance original, mas talvez o mais importante seja que, no passado, ele era o que ela precisava e o único que a tratava bem. Scarlett finalmente vê o imperador e caminha em sua direção. Ao chegar diante do imperador, ela o cumprimenta e se apresenta com graça. Scarlett olha o imperador e nota que a antiga Scarlett caiu não só por sua cortesia, mas também por seu rosto. Observando o imperador, ela percebe sua beleza, fazendo os outros parecerem lulas desbotadas. O imperador, com preguiça, pergunta a Scarlett se ela mostrará algo estranho. Ela deveria desistir logo. Scarlett diz que, sendo seu primeiro encontro como noivos, preparou algo e pede que ele veja. O imperador então concorda com Scarlett. Ouvindo isso, Scarlett pensa feliz que seu plano deu certo e anuncia seu truque de mágica. Ela derrama vinho no vestido e diz que ficará vermelho ao desejar feliz aniversário ao imperador. Satisfeita com seu ato maluco, Scarlett crê que seu plano de romper o noivado foi bem sucedido. Vendo a reação atônita do imperador, ela crê que pode ser um plano único. Gosto da Scarlett, é fofa e maluca. Após sua loucura, Scarlett deseja feliz aniversário ao imperador, ciente de que ele não gosta. De repente, a expressão sombria do imperador chama a atenção de todos. Farto de Scarlett, o imperador chama o Duque Armin e diz que ela parece mal. Aconselha-o a verificar a situação em sua mansão. Constrangido, o Duque Armin concorda e arrasta Scarlett para longe. Enquanto é levada, Scarlett observa o rosto bonito do imperador. Scarlett percebeu o imperador olhando para ela. Ela piscou para ele, pegando-o de surpresa. No caminho de volta, o Duque Armin grita com Scarlett por seu comportamento. Ignorando o Duque, Scarlett pensa que seu plano foi um sucesso. Izor então chama a atenção de Scarlett, dizendo que ela parece e cheira a bêbada. Mas Scarlett provoca Izor, dizendo que é porque ela também fica bem de vermelho. A duquesa Miller interrompe e diz que Scarlett verá um médico, pois o que fez pode quebrar o noivado, e títulos não serão excomunhão. Ouvindo isso, Scarlett age louca e diz à duquesa que só fez isso para dar um presente ao imperador, que gosta de sangue vermelho. Ela finge inocência e pergunta à duquesa se fez algo errado. Essa garota é maluca. Scarlett age, obsessivamente apaixonada, dizendo que quer ser abraçada pelo imperador coberta de flores vermelhas, pois são almas gêmeas. Scarlett diz que quer uma mecha do cabelo do imperador a cada encontro, o que Izor acha assustador, perguntando se ela quer morrer. Quando a carruagem chega, um servo abre a porta, chocado ao ver Lady Scarlett pisar em sua cabeça e fugir rapidamente. Ele ajuda a duquesa e pergunta confuso onde está Izor. A duquesa lembra que Scarlett impediu o duque de esbofeteá-la. Ela ameaça Izor, dizendo que tratá-la como noiva do imperador é errado e o joga para fora da carruagem. Ela parece uma louca. No dia seguinte, uma carta é enviada ao imperador propondo um novo encontro, já que se separaram abruptamente na festa. Scarlett lembra que o imperador e a noiva devem se encontrar mensalmente, o que ela vê como um relacionamento aberto. Relendo a carta, Scarlett decide não ser insistente e deixa o imperador escolher a data do primeiro encontro. Ela crê ser crucial mostrar sua loucura moderadamente e consistentemente para enganar o tirano desconfiado. Após enviar a carta, Scarlett reflete se o cronograma virá conforme o esperado. Uma resposta à carta. Então, os atos de ontem tiveram pouco impacto. Scarlett liga para Lucy pedindo o livro de contas, herança de sua falecida mãe, a ex-duquesa.
Scarlett percebe que não pode fugir com tão pouco dinheiro, então bola um plano para transformá-lo numa fortuna. Ela lembra que a zona segura, o berço, é uma área desolada sem magia, mas é o esconderijo das fadas. Scarlett pensa, se as fadas a reconhecerem, ela pode obter recursos e o tesouro mais valioso da Pedra das Fadas. O imperador recebe a carta de Scarlett e decide manter o noivado, apesar de sua tolice, pela influência de sua família. Os pensamentos do imperador são interrompidos quando seu assessor relata a investigação sobre Scarlett Arman. O assessor diz que Scarlett tem um coração cruel e questiona se ela é adequada para ser imperatriz. Ouvindo o relatório, o imperador acha difícil investigá-la, pois só analisaram atividades externas. Ele sente que Scarlett não está totalmente louca e que verá a verdadeira Scarlett, não a Arman. Depois, Scarlett recebe sua agenda e as datas do imperador e planeja mostrar seu lado picante. O imperador senta-se elegantemente quando Conde Clover o visita e entrega relatórios para ler. O imperador chama Conde Lumen, chefe da inteligência, e diz que o relatório está confuso, o que ele nega. Ele está prestes a chorar, então o imperador encerra a comunicação abruptamente. Ouvindo isso, Conde Clover sabe que terá que fazer horas extras. De fato, o imperador ordena que ele investigue a família Arman e Scarlett Arman. Conde Clover nota que já faz uma semana desde que Scarlett foi escolhida como noiva. Ele lembra que os ancestrais de Arman fundaram a família de Calior e Rizabel, heróis lado a lado, deixando um legado que até os assessores do tirano acham difícil de superar. Conde Clover informa ao imperador que, como ele e Scarlett devem se encontrar 2 vezes por mês, seria útil estar por perto para coletar informações. Lembrando-se de Scarlett, o imperador pensa distraidamente que quer ver seu rosto novamente. O imperador então instrui Conde Clover a entregar pessoalmente uma carta a Scarlett Arman sobre sua agenda. Ainda perplexo com o comportamento do imperador, Conde Clover caminha distraído, imaginando o imperador no colo de Scarlett, acusando-a de algo. É só uma observação, mas Conde Clover imaginando o tirano no colo de Scarlett é realmente bizarro e perturbador. Mais tarde, Scarlett recebe a carta sobre seu encontro com o imperador no dia seguinte. A carta diz que ela é convidada ao Palácio Imperial amanhã, com uma nota dizendo que o imperador virá a pé, o que ela não entende. Após ler a carta, Scarlett decide preparar presentes que o tirano detesta, já que não pode visitar alguém de mãos vazias. Ela decide comprar toranja e flores brancas para o imperador, as 2 coisas que o tirano mais odeia. Ao chegar ao palácio, o Conde Clover informa Scarlett que ela está muito atrasada. Mas como é o último compromisso do imperador, ele tem tempo de sobra. O Conde Clover então a guia até onde o imperador está. No caminho, ele diz que as luzes mágicas costumam ficar acesas, mas hoje o imperador pediu para desligar a maioria. Ao chegar ao local, Scarlett percebe que é uma cela de prisão. Um encontro na prisão? Que romântico! Ao chegarem, Scarlett pergunta ao Conde Clover se é uma prisão. Ele confirma, brincando que ela tem boa visão, já que é sua primeira vez no palácio e o conhece bem. Scarlett responde animadamente ao Conde Clover, que está familiarizado com o layout do local. Scarlett então pergunta de forma assustadora ao Conde Clover se ele acha que ela não o conhece. Na história original, os assessores dos tiranos também são descritos em detalhes. Disse que esses assessores observam a vida privada do tirano, mas também o provocam. Enquanto Scarlett se aproxima lentamente, o Conde Clover se sente desconfortável. Quando ele tenta recuar, água cai em seu rosto. Scarlett, lembrando que ele é conhecido por ser arrumado, se diverte com o incidente. Scarlett limpa o rosto do Conde Clover e finge preocupação, perguntando se ele está bem. Ela pensa que o pano é ótimo para provocar o Conde Clover, mas a provocação é interrompida pelo imperador, que pergunta o que estão fazendo. Scarlett cumprimenta o imperador graciosamente enquanto ele se aproxima. Notando o olhar do imperador para sua cesta, ela diz que trouxe um presente. Scarlett mostra a flor branca ao imperador e pergunta se é bonita. Ela também apresenta alegremente a toranja que trouxe de presente. Scarlett menciona que gosta de toranjas e flores brancas. O Conde Clover fica chocado e teme pela vida de Scarlett ao ver os presentes. Scarlett continua explicando que a toranja é um presente único do território Garris, carregado pelo lagarto branco. Ela acrescenta que deve ser muito saborosa. O imperador chama o Conde Clover e pede que saia, pois parece cansado. Surpreso, o conde tenta lembrar o plano original, mas se contém. O imperador informa que ele mesmo acompanhará a Lady Scarlett.
Ao caminhar, Scarlett nota o silêncio após a saída do Conde Clover. Scarlett pergunta por que as luzes externas estão apagadas, brincando que ela faz o imperador se sentir melhor que nunca. O imperador responde sério que está trabalhando e algumas coisas não podem ser registradas. Vendo a expressão do imperador, Scarlett pergunta se ele quer ajuda com seu trabalho e ele concorda. O imperador então diz a Scarlett que quer que ela conheça e converse com alguém. Quando as portas se abrem, Scarlett vê um corredor assustador, cheio de pessoas em celas de prisão. Enquanto passam pelos prisioneiros, alguém chama Scarlett, fazendo-a parar. Os prisioneiros agarram as mãos de Scarlett e ela tem dificuldade em se soltar. Ao ver a situação, o imperador corta a mão do prisioneiro. Chocada, Scarlett percebe que, diferente da história original, a mão do imperador está ensanguentada. Scarlett se dá conta de que Charles é um psicopata inegável. Ele afirma que o chanceler tem mais trabalho do que o previsto. Ele estende a mão, dizendo que tem um longo caminho e precisam se apressar. Qual é o seu verdadeiro jogo aqui? A jovem precisa encontrar um homem que mora longe. Ela está confusa com a alegria dele e pensa em dar um tapa na cara. Mas aí, uma voz diz que o tempo dele está acabando e está chegando rápido. De repente, uma velha sai da prisão assustadora. A vovó maluca diz que também adora a Scarlett. Mas a Scarlett não entende nada do que ela está falando. Charles lembra de um profeta, Sage, que ficou preso em silêncio por 19 meses. Diziam que era para proteger o velho dos bandidos. As previsões da velha sobre os Armyns não podiam ser ignoradas. Em troca, pediram para a vovó entregar a profecia. Ela falou que tem 2 cenários mais prováveis de acontecer. Mas a jornada levaria à destruição. Ela disse que só o Armyn pode prever sentimentos. Essa profecia deixa todo mundo na expectativa. Charles acha que pode usar a mulher para descobrir o que precisa. Scarlett pergunta à avó sobre fadas e se elas existem de verdade. A avó responde que só quem tem coração puro pode ver as fadas. Scarlett agarra o braço de Charles e diz ter fraqueza por sua majestade. A avó, surpresa, pergunta se estão juntos. Scarlett confirma que sim. Nossa, ela confessa a fraqueza e confirma o relacionamento assim? Quando a avó se aproxima, Charles aponta uma espada para ela. Ele alerta Scarlett. A idosa é uma criminosa que manipula mentes. Scarlett se desculpa por perguntar sobre as fadas, admitindo o erro. Ele ignora a loucura dela, crendo que ela perdeu o senso de realidade. Scarlett fica inquieta com a indiferença e estranha ele segurar sua mão. Sem hesitar, ele mostra o homem na cela. Ele pede a Scarlett que pergunte à mulher. A mulher pergunta sobre sua majestade, que responde bem. Ao ver a dama, Scarlett reconhece o olho do sábio. A dama diz que Scarlett deve escolher, pois a mudança ocorreu. Charles interrompe, perguntando a Sage. Scarlett nota que ele segura suas mãos suavemente. Ela sugere deixá-la entrar, e ele concorda. Scarlett perde o equilíbrio, fazendo o sábio rir. Após o encontro, Clover diz que Scarlett foi para casa. Então Clover pergunta ao rei sobre o ocorrido na masmorra com Scarlett. Clover indaga se Fran mencionou algo, o que é confirmado. Ele diz que Fran decidiu falar quando vir Scarlett. Charles diz que a profecia soou como o que foi consertado, quebrou. Clover fica impressionado com a vaga profecia de Fran. Ele espera que Scarlett esteja bem, e Charles o tranquiliza. Em sua mansão, Scarlett, cansada, decide ir dormir. Porém, Izor aparece inesperadamente. Ele questiona por que ela está acordada, mas Scarlett não gosta. Ele expressa alegria por seu retorno. Scarlett não o entende e pede que cuide da própria vida. Ele se aproxima e diz que sabe que ela quase morreu. Izor diz que ela acha erroneamente que ele não se preocupa. A tensão entre os 2 irmãos está no auge. Ao olhar para ele, ela se choca ao vê-lo chorando. Ela promete a Izor voltar mais cedo e não deixá-lo preocupado. Ele estava visivelmente agitado e de péssimo humor. Scarlett agradece a Izor por se preocupar com ela. Ele enxuga as lágrimas e ela o tranquiliza. Scarlett decide ir dormir e se despede de Izor. No quarto, Scarlett pensa no dinheiro e nas fadas. Essa garota é realmente obcecada por fadas. Dias depois, Scarlett vai ao banco e deposita o dinheiro. Ela pede ao funcionário para comprar o terreno. O funcionário diz que ela pode comprar 300 dumas. Enquanto falava, as pessoas ao redor comentavam sobre ela. Chamam-na de Louca Armin.
Mesmo assim, ela mantém um sorriso no rosto. Após ir ao Banco Imperial, Scarlett passeia por um lindo jardim. O brilho do sol realça as cores das belas árvores. Lembra do livro onde Charla encontra fadas famintas há 6 meses. Espera, será que ela compra a terra por causa das fadas? Scarlett crê que fadas deram asas a Charla, que não tinha poderes. Ela se pergunta se as fadas gostam de maçãs. Scarlett deve comprar sementes do jardim mágico na volta. Charles anda com seu assistente, que diz que Bathory não paga impostos. Aparentemente está ligado à invasão do templo. Charles pede para ficar só, pois todos morrerão em breve. Diz que o homem pode trazer-lhe uma espada para matar todos. O que Charles está planejando? Ele está falando sério? A tensão aumenta, e estamos ansiosos para saber o que vem a seguir. Scarlett se esconde sob uma árvore para evitar ser vista por Charles. Ela fica surpresa ao ver Charles saindo para caminhar. O assistente diz que Charles pode esperar um pouco e pedirá novamente. Ele afirma que, mesmo com dificuldades financeiras, seu orgulho não será abalado. Apesar do que ouviu, Scarlett não contém uma risada. Charles, é claro, nota atentamente o barulho. O assistente não entende por que Charles faria isso com os menos favorecidos. Scarlett sai de trás das árvores e o abraça. Em um momento, ela quase cai, mas Charles a segura. É um momento íntimo para ambos. Scarlett percebe que nada saiu como planejado e quer romper o noivado. Charles, por sua vez, acha que ela está agindo como criança. Ela percebe que ele é atraente de perto e perde o controle. Scarlett nota que um tirano brutal não pode ter bom caráter. Charles demonstra isso ao perguntar severamente o que ela faz ali. Ela está apavorada e desconfortável neste momento. O servo se confunde por ela vir da floresta e estar com o imperador. Ele acha que o imperador está de mau humor por causa do templo. O servo teme que o imperador mate a esposa e decide protegê-la. Ele tenta distrair Sua Majestade perguntando se está bem. Ele realmente se esforça para proteger Scarlett da ira imperial. Charles só pergunta se Scarlett se machucou ao cair, o que não ocorreu. Scarlett diz que Charles é lindo, o que às vezes o enoja. Scarlett vira-se para o rei e pergunta o que ele está pensando. Ela explica o que fazia na terra. Diz que está pensando em comprar. Ele fica pasmo e pergunta se ela já decidiu comprar. Ela sorri e mostra sua loucura, falando de fadas na terra. Charles lembra do que a velha disse na cela. Não sabe a idade de Scarlett se ela crê em fadas. Mesmo assim, ela insiste em acreditar em fadas. Scarlett pede se ele pode vender mais barato, mas vê que ele usa luvas nas mãos. Logo acha que ele vai bater nela. Charles pede desculpas, diz que ela está com medo dele. Mesmo assim, vai pensar no pedido dela. Admite que é tarde e decide voltar. Ela se despede com voz carinhosa. Scarlett chega à casa dos pais sem entender o que aconteceu. Ela acha que quebrou todas as suas intenções. Scarlett se preocupa por não ter se despedido direito. Ela vê que o imperador é bom com a amada e os outros. Alguém bate à porta e ela se pergunta quem seria. No início, pensa que é o duque. Ela fica preocupada por ser tarde da noite. Ao ouvir a voz, logo percebe que é Izor. Scarlett hesita em abrir, temendo que o duque esteja com ele. Izor abre a porta e ela questiona o motivo da visita. Ele insiste ter algo urgente a dizer, mesmo ela não aprovando. Scarlett dá desculpas para barrá-lo, deixando Ezar sem graça. Ela exige silêncio dele, para ver se há mais alguém com ele. Ele fala calmo, preocupado, dizendo que tudo bem se ela não abrir. Por fim, Scarlett abre a porta e olha Ezar nos olhos. Pergunta se ele está doente, já que parece preocupado em entrar. Ele diz que não é nada e se despede. Scarlett dorme com um diário onde anota planos de vingança. Ela então entende por que são difíceis de realizar. Charles olha pela janela, refletindo sobre a coragem de Scarlett. Pensa que isso a faz livre com ele, diferente dos outros. Uma velha previu a ruína da família imperial se nada mudasse. A profecia dizia: o príncipe deve morrer para o império prosperar. Quando todos creram nas profecias e rejeitaram o príncipe, Charles empunhou a espada para sobreviver. Mesmo assim, ele ainda via Scarlett como especial e destemida diante dele. Lembra de quando ela não mostrou medo e até pediu o terreno por um preço mais baixo. Decide então vender-lhe o terreno, pensando que ela poderia trazer algo valioso. No dia seguinte, Scarlett recebe um documento emitido pelo Império. Após longa conversa com o servo, assina os papéis e pede que aguardem a aprovação imperial. Quando o servo de Charles sai, ela manda a criada preparar a carruagem para ir ao banco.
Na carruagem, come iguarias e reflete sobre confiar em Charles, ciente do preço justo. Scarlett para numa cidadezinha perto do Palácio Imperial e procura seu mapa. Meio perdida, ela ouve uma voz feminina estranha. Ao se virar, vê surpresa uma garota de cabelo verde perguntando se está perdida. Scarlett lembra que a garota estava apavorada com ela. A garota também recorda como Scarlett tentou mostrar seu lado selvagem a todos. Scarlett a chama de cabelo verde, mas ela corrige, é verde dourado. Scarlett põe a mão no peito e diz que se acabou as acusações, ela vai embora. Mas a garota pede que espere e se apresenta como Peridot Flata. Scarlett pergunta se quer ser amiga, mas deixa claro que não está interessada. Flata diz sinistramente que Scarlett não viverá muito e morrerá no final. Scarlett acha isso muito rude e diz que não quer vê-la de novo. A conversa é interrompida pelo assistente de Charles. Enquanto isso, Charles lê um relatório sobre um incidente com Scarlett. Ele percebe que ela é mais complexa do que imaginava, pois seu comportamento muda perto dele. O criado não sabe se Charles sorri ao provocá-lo sobre Scarlett, mas é aconselhado a levar o trabalho a sério. Charles pergunta onde Scarlett está, e o criado responde que ela está numa área segura. Decidindo verificar, Charles sai. Charles mostra interesse no paradeiro dela. O que estará planejando? Scarlett está empolgada com sementes mágicas e feliz em ver Charles. Quando ele pergunta o que faz, ela diz que planta árvores frutíferas para as fadas. A conversa cessa e Scarlett olha para Charles. Ele a observa em silêncio, com um leve sorriso nos lábios. Scarlett admira o belo rosto de Charles, sentindo-se sem jeito e sem palavras. Ela pergunta sobre a terra, confirmando que é dela e que paga impostos. Charles diz que ela pode visitar quando quiser e depois reescreverão o contrato. Em vez de impostos, ele venderá a terra pela metade do preço. Scarlett fica muito surpresa e olha para ele com esperança. Ele menciona uma condição que ela sabe implicar mais na oferta generosa, mas concorda. Charles se surpreende com o entusiasmo de Scarlett pela oferta de vender o terreno pela metade. Ela está radiante, sabendo que esse negócio facilitará o rompimento de seu noivado. Charles marca o próximo encontro para finalizar o contrato e eles se despedem. Dias depois, na mansão Arman, o criado de Scarlett fica chocado com suas ações. Ela cria um inseto mágico barato que deixa uma mensagem desagradável quando pisado. O Duque pisa em um, que o acusa de ter uma personalidade desagradável. Furioso, ele grita o nome de Scarlett. Scarlett realmente sabe como causar confusão. Feliz com sua vingança, Scarlett é avisada que o Duque está vindo em sua direção. Sem vontade de vê-lo, pede que preparem a carruagem e diz à criada para se aprontar. Enquanto isso, o mordomo pergunta sobre o bem-estar do Duque. O Duque, furioso, exige saber onde Scarlett está. O velho recusa, insistindo que o Duque veja um médico. Os gritos do Duque ecoam na mansão, xingando o mordomo de inútil. O ataque de fúria do Duque é impressionante. Scarlett sabe causar confusão mesmo ausente. Há anos, Aaron Arman, o patriarca, era adorado por todos. Sua vida acabou após achar seu amor perfeito, e ele morreu. Sua amada, escolhida pelo barão, virou a primeira duquesa. Sua vida não foi perfeita. Eventos ocultos levaram à morte. No presente, o mordomo busca Scarlett a contragosto. Ele reflete como o Duque ficou mais tirânico com o tempo. Ao achar Scarlett, avisa que ela não deveria estar ali. Ela diz que planeja ir à cidade, mesmo sabendo que não deveria. Scarlett tem uma ideia esperta e sussurra seu plano para provocar o Duque. Sem opções, o mordomo concorda em seguir a ideia dela. Charles, em seu quarto, se surpreende com os motivos aparentemente inocentes de Scarlett. Ele sabe que ela quer romper o noivado e age loucamente, superando suas expectativas. Mesmo assim, ele a acha intrigante e decide entrar no jogo por um tempo. Crê que o noivado acabará de qualquer jeito e decide mantê-la viva para ver suas travessuras por mais um mês. O dia da refeição com os anciãos finalmente chegou. Ao chegar, Scarlett fica empolgada ao ver Ezar diferente, especialmente seu cabelo. Ele pergunta por que ela está atrasada e ela diz que ficou acordada até tarde. O local está ricamente decorado e pronto para receber os convidados. Esta festa é um dos eventos principais do ducado, onde toda a família se reúne, mesmo sem convidados. O ducado realmente sabe como dar uma festa. Mas sério, um evento importante onde todos se reúnem? Qual é o verdadeiro propósito disso? Ezar e Scarlett conversam no corredor quando uma senhora grita para se apressarem, pois os anciãos chegam logo. Scarlett fica furiosa, mas Ezar a adverte para não retaliar por ser órfã. Scarlett não aguenta e diz à senhora para agir de acordo com sua idade. Uma duquesa chega e aconselha a não bloquear o corredor e entrar.
Boa hora, duquesa. Aliviando a tensão no corredor. Jogada clássica. E agora, o que vem por aí para você, Scarlett? Enquanto comem, Ezar não para de pensar no que aconteceu antes. Ele pergunta se Scarlett está bem e se desculpa. Ela diz para não se preocupar, que não é nada. Scarlett pergunta sobre os anciãos, e Ezar responde que suas personalidades não são brincadeira. Ele explica que a relação entre os anciãos e a família Arman é complexa. Os anciãos são uma aliança que protege as fronteiras dos monstros, mas a relação com a família não é boa. Contudo, eles ainda respeitam o ex-duque e sua amante, protegendo as fronteiras dos monstros. Isso parece intenso. Após ouvir isso, Scarlett pensa que todos, incluindo Ezar, estão destinados a morrer pelo tirano. Ela volta à realidade quando Ezar a chama, mencionando uma reunião na Califórnia. Ela se assusta quando ele põe a mão sobre a dela, mas Ezar fica atordoado com sua expressão. Apesar da surpresa, ela acha que pode haver um jeito de salvar Ezar, pois ele é importante para ela. Scarlett reflete sobre como salvar quem mais importa, a empregada Lucy e seu meio-irmão Ezar. Mesmo chegando há pouco neste mundo, ela ao menos deseja que eles sobrevivam. Ezar a desperta dos devaneios, chamando-a para a reunião familiar que devem comparecer. Os irmãos caminham em direção à sala de reuniões. Scarlett volta a refletir, pensando num protetor com motivos para defender sua criada e irmão. O mordomo-chefe os cumprimenta fora, enquanto se preparam para entrar na sala. Dentro, os irmãos se apresentam aos anciãos, que os observam pensativos. Scarlett examina a sala. Seus olhos encontram duas figuras familiares, um idoso de cabelos brancos e uma mulher morena. No romance, esses anciãos deram a Scarlett fundos para intimidar Sherla. Deram-lhe o dinheiro, porque Scarlett lembrava tanto a mãe que caíam no seu charme, ignorando que ela o usava para assediar alguém. Nossa, que parentes exemplares! A ajuda deles foi sua ruína, mas agora será diferente, pois ela não é mais a mesma Scarlett. Ela os olha animada, pensando na possibilidade de tê-los em dívida com ela. A reunião familiar começa, e os anciãos apresentam suas queixas ao duque. Precisam de dinheiro para comprar Cobel, um cogumelo que afasta monstros da floresta nas fronteiras. O extermínio recente de goblins levou ao surgimento de um minotauro, aumentando a necessidade de Cobel. É exatamente como aconteceu no romance. Curiosa, Scarlett levanta a mão para perguntar aos anciãos sobre a origem dos monstros. A anciã admite que eles também não sabiam, pois era arriscado demais entrar na floresta proibida dos monstros. A resposta faz Scarlett entender por que o tirano os julgou incompetentes no romance. A real causa da presença dos monstros era uma flor que os tornava raivosos. Apesar dos esforços dos anciãos com a cabala, os monstros persistiram. O tirano descobriu a flor, restaurou a floresta e executou os anciãos de Armen. Scarlett sabe que quando o Minotauro partir, um Wyvern o substituirá. Ela quer achar uma solução para salvar sua família. Duque Armen nega o pedido dos anciãos, enquanto Scarlett se anima para o que virá. Lembrando as ações do tirano no romance, ela pode usá-las para ajudar os anciãos a resolver seus problemas. Isaur a cutuca, olhando ansiosamente para ela. Ele diz que ela o deixa nervoso com o que quer que esteja pensando, pois parece muito animada e empolgada. Considerando a reputação dela, eu também estaria, cara. Depois da reunião, Scarlett chama os anciãos que estão deixando seus pertences nos alojamentos temporários na propriedade Armen. Lady e Sir Adrian a cumprimentam apreensivos, como se esperassem ser zombados após a recusa do duque em dar fundos para os cogumelos da cabala. Mas Scarlett lhes oferece objetos valiosos herdados de sua mãe, com aparente intenção genuína de ajudá-los. Ela também deseja sucesso na proposta deles para que consigam mais fundos. Lady Bryant garante que não desistirá fácil, pretendendo ficar até conseguir o que vieram buscar. Os anciãos aceitam gratamente a oferta de Scarlett, prometendo recompensá-la no futuro. Satisfeita com sua bondade atual, Scarlett decide contar depois sobre como resolver o problema deles. Quando for a hora certa, ela dirá o que quer em troca: proteção para Lucy e Izor. Mais tarde, Lucy entrega a Scarlett uma carta do Palácio Imperial. Esperando rejeição do tirano, ela lê decepcionada uma carta oficial de agendamento, pedindo resposta urgente. Ela amassa a carta na mão. No palácio, curtindo seu dia normal, ele olha pela janela, desejando que todos os dias fossem assim. O pensamento some quando um cavaleiro anuncia a chegada de Lady Armen. A senhora acena para ele na passarela que leva ao seu escritório. Ele serve o chá antes de encará-la nervosamente. Lady Scarlett critica sua falta de atenção e sugere que há algo entre eles desde que se conheceram.
O primeiro-ministro a encara boquiaberto enquanto ela cria cenários imaginários sobre a suposta admiração dele por ela. Ele se levanta, pronto para fugir, e nega veementemente as acusações repentinas. Seu grito é tão alto que alerta os criados em quartos distantes. Scarlett intensifica sua provocação ao primeiro-ministro. Para maior efeito, ela cora ao perguntar sem pudor se ele gosta dela. Ela tá agindo feito louca, causando confusão. Ele só fica parado, sem responder, olhando fixamente para ela. Acho que ele precisa sentar e respirar fundo. Ela quer causar um desastre, já que sua loucura não afeta o tirano, e bolou outro plano. Sua primeira vítima é o primeiro-ministro Clover. Ainda provocando sobre o amor não provado dele, Clover já não aguenta mais. Ele exclama confuso, mas Scarlett não dá trégua. A confusão dele só alimenta ainda mais a provocação dela. Clover fica meio abalado, agora pensando em como age e como os outros o veem. O primeiro-ministro mais esperto do Império cai nessa bobagem só por ser solteiro e nunca ter namorado. Ele fica vermelho, sem saber como é o amor, e implora para Scarlett parar. Quando faz isso, ela fala do noivado com o imperador, o que o traz de volta à realidade. A imagem do olhar assustador do imperador gelou o coração do coitado na hora. Scarlett nota sua vítima ficando quieta, como se fosse chorar. Ela se desculpa, mas provoca-o ao perceber que deve manter o ato. Dá um último olhar, atuando um pedido sincero, deixando-o boquiaberto e confuso. No caminho para casa, Scarlett reflete sobre suas ações. Foi mais problemático do que ela desejava. Espera que ele espalhe o ocorrido para que a odeiem e o imperador a rejeite. Isso não é perigoso, Scarlett? E se ele te matar? No gabinete, Conde Lumen chama Clover, ainda sentado frente ao chá frio. Ele pergunta ao conde como seria o amor. Enumera sintomas que parecem mais doença do que paixão. Encerra a conversa, preferindo guardar o ocorrido para si. Na manhã seguinte, no anexo da mansão Armen, Scarlett e sua criada Lucy estão fora dos aposentos do ancião. A porta está fechada e ninguém está lá, desanimando Scarlett, pois pediu a Lucy que fizesse biscoitos para eles. Não precisam esperar ali fora, pois Lady Adrian chama por Scarlett. A senhora revela que estava em reunião sobre sua futura compra de cabalas. Scarlett mostra interesse no cogumelo, e Lady Adrian pega um punhado de cabalas para mostrar à jovem. Enquanto Lady Adrian fala sobre o cogumelo paralisar demônios, Scarlett perde o controle do corpo. Ela cambaleia antes de cair no chão para o total horror de Lucy. Com a cabeça latejando, lembra-se de falar com Lady Adrian antes de ir parar numa floresta. Parece familiar, embora seja sua primeira vez lá. Ela sabe que está na Floresta dos Monstros. Ouve um movimento atrás dela e se vê olhando para Sherla de El. Reconhece o cabelo ruivo de imediato como a amante do tirano no romance. A mulher fala sozinha, mencionando uma ferramenta para substituir a cabala. Scarlett sabe que na obra original, Sherla achou um substituto, mas com ajuda. Ela segue Sherla na floresta, ansiosa para ver a tal ferramenta. Após esperar um pouco, Sherla ergue a lâmpada à sua frente. Ela o chama de lodo gepeto, uma massa cinza com olhinhos e boca caída. Parece tão bobinho e fofo. O lodo gepeto é inofensivo aos humanos, mas devora monstros ferozes. Esta é a ferramenta para substituir a cabala. Scarlett sorri, memorizando o local do lodo para voltar depois. Sua visão escurece ao ouvir alguém chamá-la pedindo que acorde. Ela acorda em sua cama. A sala parece estar cheia de olhares preocupados. Izar, os anciãos e Lucy parecem muito inquietos. Izar a repreende por causar problemas. Mas não é culpa dela, na verdade. Ele sugere que descanse e vá se recuperar em outro lugar se a mansão a incomoda. Essa sugestão lhe dá uma ideia de usar como desculpa para ir à propriedade do ancião. Ela olha maliciosa para Lady Adrian, mas é logo recusada. A senhora alerta sobre os perigos que a aguardam na propriedade deles. Astuta, Scarlett propõe verificar o estado da propriedade para o duque, convencendo o ancião. Vendo o benefício da visita, Lady Adrian sorri aprovando. Scarlett precisará pedir aprovação do pai também. Mas Izar tem outros planos. Vendo a conversa entre as damas, ele expressa sua desaprovação. Mesmo aprovado pelo pai, ele se preocupa com a irmã indo sozinha a um lugar perigoso. Scarlett assegura ao meio-irmão que estará segura, pois não irá sozinha. Quem? Ele logo saberá. Termina de ler uma carta e pede ao primeiro-ministro para liberar sua agenda por 2 semanas. Ele tem um encontro com a jovem dama. Os Armens estão fora da mansão entre servos atarefados, preparando a partida de Scarlett e do ancião.
O duque também está lá, repreendendo os filhos sem motivo enquanto espera a chegada do imperador. Acho que você deveria se acalmar primeiro, duque. O duque Armen comenta o atraso do imperador, gabando-se sobre Cagliari respeitar os Armen. Isar explica a Scarlett que ele age orgulhoso, pois é a primeira visita do imperador à propriedade. A família real, os Cagliari e os Armen, têm uma antiga relação que abrange gerações, onde os Cagliari governam e os Armen protegem as fronteiras do império. Mas Scarlett sabe que essa relação acaba quando a família Armen falha em cumprir seu dever. Isar pergunta por que ela quer viajar com o imperador. Ela simplesmente diz que é sua noiva e que é normal. Mas no fundo, ela conhece o verdadeiro motivo. Ela espera que a viagem de 3 dias juntos faça o imperador se cansar dela, seu objetivo final. Ela também menciona a fácil aprovação do pai para suas férias, omitindo alguns detalhes. Quando o procurou, ele agia de forma suspeita com uma bola de cristal. Ela explicou seu motivo e destino, levando-o a supor que ela buscava a posição de sucessora. Isso a surpreendeu. Ele pareceu cauteloso com ela ao mencionar a sucessão. Ele perguntou sobre o selo da família, um emblema importante. Ele a importunava sobre isso repetidamente. O selo provava a posse familiar, algo que o duque não tem. Ela se pergunta por que ele o busca de novo, ficando curiosa também. Distraída com o brasão familiar, Isar a chama para reverenciar o imperador. O duque se aproxima animadamente do imperador. Eles trocam cumprimentos. Após as formalidades, o duque fala sobre sua família. Isar e Scarlett notam o imperador parado, sem interesse no duque. Isar vê 2 cavaleiros do imperador observando Scarlett. O loiro, Conde Luman, é da inteligência. O do tapa-olho comanda os cavaleiros. Mesmo conhecendo-os, ela os cumprimenta formalmente no primeiro encontro. Isaor nota que os cavaleiros a admiram, pelos sorrisos e faces coradas. Charles surge por trás, assustando-a. Ele segura seus braços, evitando que ela caia. Faz tempo desde o último encontro, e a saudação súbita a deixa nervosa. Ele chama o Conde Luman, que traz um buquê de rosas vermelhas para ela. Ela cora quando ele diz que as flores lembram ela e sua cabeça. As pessoas ao redor param, chocadas. Olhem o duque, está boquiaberto. Os 2 cavaleiros riem ao fundo. A brincadeira do imperador parece provar que está apaixonado. Os anciãos a convidam para subir em sua carruagem velha e gasta. Scarlett se sente desapontada, querendo viajar na carruagem do imperador. Ela o vê falando com os cavaleiros, ocupado e aparentemente indiferente. Isor, sempre preocupado, lembra-a da conversa que tiveram outro dia. Eles tinham falado sobre o relacionamento dela com o imperador. O incomodava que o noivo da irmã fosse cruel. Mesmo não importando para ela, ele não podia evitar. Scarlett entendeu o medo do irmão de que o imperador a machucasse, e isso a fez amá-lo mais. Ele era o único que realmente se importava com ela. Ele deu a ela um objeto mágico, uma pedra lisa e clara para enviar mensagens. Ele pode contatá-la enquanto ela o tiver, e ela pode fazer o mesmo. Ele estaria lá se algo acontecesse com ela. Ah, não é ele atencioso? Scarlett, com o objeto mágico, vai à carruagem lembrando-o da tarefa na sua ausência. Ele deve regar as plantas dela na zona segura, o que aceita de bom grado. Eles se despedem. Não faz muito que saíram da propriedade Armand, mas fizeram várias paradas devido aos frequentes ataques de bandidos. O Conde Luman, na carruagem do ancião com Scarlett, reclama. Scarlett se pergunta por que esse homem viaja com ela em vez do imperador. O homem continua fingindo que não sabe de nada e reclamando. O ancião à sua frente expressa vergonha pelos ataques em seu território. Scarlett o tranquiliza, dizendo que não é culpa deles, pois viajam numa carruagem imperial. Deve ser o motivo dos ataques. Tem sorte de viajar com os cavaleiros, e ela confia que os bandidos não são páreo para o imperador. De repente, um cavaleiro grita que um bandido está fugindo, e todos se mobilizam novamente. Scarlett nota uma figura sinistra no canto do olho, ao lado da carruagem. Ele parece conhecê-la, até chamando seu nome ao erguer a faca contra ela. O homem não nota uma mão se estendendo para a parte de trás de sua cabeça. No instante seguinte, sua cabeça atravessa a porta da carruagem. Isso a pega de surpresa. De pé sobre o bandido desmaiado está Charles, calmo e composto, mesmo após a violência recente. Ele verifica se ela está bem e ela o agradece por salvá-la. Ela avista o cavalo branco do imperador ao fundo, deduzindo que ele veio a cavalo. Como ele acabou de salvá-la, ele é literalmente um cavaleiro em um cavalo branco. Que doce! Ele abre a porta danificada e oferece a mão, convidando-a para ir com ele em sua carruagem.
Na carruagem imperial, Scarlett o encara incrédula ao ouvir o motivo dos ataques. Ela era o alvo. Ele fala sobre os assassinos de Pan, de um reino conhecido por produzir muitos assassinos. Os atacantes pareciam amadores, mas ele estava cauteloso pela técnica única de Pan que usaram. Ele pergunta se há alguém que queira matá-la. A primeira imagem que lhe vem à mente é a de seu pai. Charles avisa que atacarão de novo, mas não será nada demais. Scarlett entende mal, achando que ele não se importa muito com ela. Ela começa a entrar em pânico. Ele a interrompe, garantindo que não precisa se preocupar. Nenhum perigo a atingirá quando estiver com ele. Ah, é mesmo? Mais tarde, a caravana para descansar. Scarlett é logo recebida pelo comandante da noite. Ele se desculpa pelo incidente anterior. Charles fica ameaçador atrás dela, intimidando o cavaleiro. Ela perdoa o cavaleiro, já que não se machucou de verdade. Até se sentiu segura para dormir na carruagem imperial. O tirano surpreende, imitando sua bondade e perdoando o cavaleiro. Conde Lumon chama o imperador para assuntos urgentes. Vendo-o partir, Scarlett pensa em como agradecer por sua segurança. No jantar, Scarlett toca um copo com o garfo para chamar a atenção de todos ao redor da fogueira. Os cavaleiros, reunidos em volta do fogo, ainda estão jantando. Os anciãos a olham desconfiados e todos aguardam o que ela vai fazer. Ela agradece aos cavaleiros pela chegada segura e oferece um presente pelo esforço. O presente? Uma bela serenata. Ela observa a área, garantindo que Charles possa vê-la antes de começar. Seus olhos se cruzam por um segundo e ela começa. Essa garota está aprontando algo. Charlie, cuidado! O canto de Scarlett deixa os cavaleiros desconfortáveis. Um deles comenta que ela não canta tão bem assim. Alguns param, chocados e horrorizados. Scarlett, eles acabaram de jantar. Alguns já vomitaram. Que desperdício de comida! Ela continua cantando de olhos fechados, sem ligar para a reação do público. Focada na música, ela espera sinceramente chocar o tirano. Ela abre os olhos, espiando o homem. Ele está reagindo, sim, mas não como ela esperava. Em vez disso, ela é quem fica chocada. Ele está sorrindo. E aí, pessoal, o que acharam da história até agora? Inscrevam-se e ativem as notificações para saber quando lançamos novas histórias.